Falando de governos estaduais, eu vou botar também a sua coluna na tela para você falar dos governadores mais mal agradecidos do país. Tem até um editorial da Folha sobre isso hoje, que é sobre esses estados que não, na verdade, não agradecem, né, pela renegociação da dívida com a União. Diga lá, Aquiles. Não só não agradecem, como ameaçam não aderir ao Propag, né, que é esse plano sancionado pelo governo de refinanciamento das dívidas dos estados. Bom, vou falar aqui sobre esse artigo, acho que o Alex já contemplou aí essa questão. Aliás, sobre isso do Grisbar, eu só queria lembrar a fala do governador Tarcísio, que viu pela destreza do atirador, que era um policial militar. Não sei que informações ele tinha, que informação ele tem para saber a destreza do tiro denota que é um PM ou não, mas de toda maneira ele tem responsabilizações a tomar com a polícia envolvida com o crime organizado dessa maneira aí, né? Ele está pressionado a mostrar uma solução sobre isso. Agora, sobre os governadores, estou me referindo aqui a Eduardo Leite, Romeu Zema e Cláudio Castro, governadores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, respectivamente, que são os 3 estados mais endividados do país perante a União. O total das dívidas de todos os estados são 765 bilhões de reais com a União. Só esses 3 respondem por 429 bilhões de reais. Né? E os principais gastos desses estados são com a Previdência e com a folha de pagamento. O governo federal, a União, está assumindo aí uma dívida muito grande, que vai onerar, inclusive, o impacto fiscal do governo para esse ano, e os alecrins dourados aí, gaúchos, mineiros e fluminenses, querem que o governo acumule, eles querem acumular benefícios com a União, ou seja, colocar um benefício acima do outro, não querem assumir compromissos imediatos. No caso do Rio Grande do Sul, acho que ainda é mais grave, porque teve um orçamento praticamente separado para ajudar sem limites o estado gaúcho, quando foi alvo daquele extremo climático, que resultou em muitas tragédias, muitas casas derrubadas, pontes, infraestrutura danificada, tudo mais. E o cidadão, como disse o Haddad, se eu fosse um governador de oposição, eu daria um telefonema para agradecer, não só não fez isso, como ainda criticou o governo. Sabe, nada é suficiente. Esses 3 estados precisam ter a sua responsabilidade. Não adianta você ter uma posição de quase perdulária, enquanto outros estados estão cumprindo com as suas obrigações com regularidade. É o caso de São Paulo, por exemplo, que apesar de ter um governador de extrema-direita, é o estado que tem a maior dívida com a União, mas está pagando os seus compromissos em dia. Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro querem barganhar ao máximo e para sempre, me parece, com a União, em governos diferentes, porque o refinanciamento da dívida desses estados não é de agora, né? Mas eu acho que falta uma postura de colaboração, e falta também uma postura de assumir compromissos que são seus, locais, estaduais. A União não é uma mãe nesse sentido de assumir todas as dívidas e querer bancar um ente federado. Já faz isso com o Distrito Federal. Se não vira um exemplo maléfico, deletério, para outros estados também se desorganizarem com as suas contas públicas e depois utilizarem os exemplos de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para receber o mesmo tipo de tratamento fiscal. Aí a União fica com essa. Incorpora todo o débito para si, todo o impacto fiscal para si, não colhe nenhum dividendo político por ter saneado as dívidas, colocado as coisas em patamares sustentáveis, e os governadores, como no caso do Zema, criticam o governo federal, mas aumenta o próprio salário. Sabe? Então, assim, é uma sequência assim, nojenta, politicamente falando.